Bom dia, domingo, dia 30 de abril de 2023. Convidamos a todos a fazer a inscrição em nossos canais. É muito fácil, é só clicar em inscrição e clicar no sininho, pronto, está feito. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50. Interativa porque você participa ao vivo fazendo a sua pergunta lá no chat e ao vivo o expositor responde a sua dúvida. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte 4 das esperanças e consolações, capítulo 2 das penas e gozos futuros. E conclusão 1. Na verdade, estamos, né, entrando na conclusão, e a conclusão é feita em várias etapas. Agora vamos apresentar a conclusão 1. Kardec diz: quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Né? Ele está falando do magnetismo, da gravidade, de tudo isso. O mesmo modo, o mesmo se dá com quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Então, por volta de 1840, em toda a humanidade, em todo o planeta Terra, tiveram comunicações simultâneas de forma bastante ostensiva, principalmente de efeitos físicos, para chamar a atenção. É o Consolador prometido por Jesus, que ele organizou, que viu que o momento era adequado. E aí, alguns lugares, com pessoas preparadas, começaram a estudar e investigar, e não ficou só naqueles fenômenos físicos, assim como Kardec teve outros pesquisadores. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com o moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Né? Ficar só naquela superfície não vai entender nada. Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que de uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Então, aqueles que, né, pessoas que vinham estudando, vinham se aperfeiçoando, observando a panela, né, que fervendo, ela tinha pressão para levantar a tampa, que pesava, e aí foi descoberto, né, essas invenções que vêm ajudando e muito a humanidade. Pois bem, ficai sabendo, vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir, desdenhosamente saiu toda uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Então, saiu dessas conclusões de Kardec e outros pesquisadores uma filosofia que responde a questionamentos que a humanidade há muito tempo não conseguia responder. Apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Então, Kardec alerta, vocês que estão criticando, realmente estudaram? Porque todos aqueles que estudaram, que foram a fundo no espiritismo, se transformaram em espíritos, porque viram que era a realidade. Então, Kardec alerta, você que está criticando, você realmente estudou, você realmente se debruçou sobre os livros e chegou a essa conclusão que tudo é equivocado? Então, pense bem. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Então, para eu criticar algo, eu tenho que estudar aquilo que eu vou criticar. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não sondou com o escálpelo
do observador consciencioso não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Então, Kardec está alertando aqui que você julgar algo, seja o que for, sem conhecimento de causa, você está sendo desonesto. Certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Isso Kardec estava falando até porque ele fazia parte do corpo de ciência, né, dos grupos de cientistas na época na França, e quando ele trouxe essas questões, ele foi colocado de escanteio porque era coisa de espiritismo, era coisa da espiritualidade, isso aí. Na época, a ciência era muito mais materialista do que é hoje, e aí simplesmente relegaram e perderam a oportunidade de conhecer algo que vem revolucionar a humanidade. Prossegue ele na conclusão. Vem ela, porém, dois espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispenso um simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco na fábula julgava da voz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem. Supondo que este livro é obra de um homem, e dizei do íntimo e inconsciência, se depois de a terdes lido seriamente, achai nelas matéria para zombaria. Então, Kardec abstrai, que é fonte dos espíritos. Vamos fazer que é de um homem. Vamos dizer que fosse o Allan Kardec, o autor desse livro. Leia, estude, reflete e me diga se é um material que tem uma importância ou, ou uma coisa banal. Então, faça isso e me diga depois. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, por todo o amparo e por toda a proteção para toda a humanidade. E convidamos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e Alma. Às segundas-feiras, o Céu, Inferno e a Gênesis, cada semana um livro. Às terças-feiras, Diálogo com as Sombras, às 20 horas. Para participar é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas nesses contatos que estão aqui na tela. Convidamos para as reuniões presenciais. O GEALM fica na Rua dos Diamantes, 1497, no bairro de Rocha Miranda. Às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho. E às quartas-feiras, exposição do Evangelho, às 19 horas e passes. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, no bairro de Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passes, terças-feiras, 19h30. Às quintas-feiras, estudo do Livro dos Médiuns e domingo, o Evangelho em Família segundo o Espiritismo. E quinta-feira, estudo da série psicológica de Joana, atualmente o Despertar do Espírito, às 18h30. Agradecemos mais uma vez e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.